A centelha. Quando eles voltaram para Remédios, o acampamento já estava em atividade. Mikan foi levado para Remédios imediatamente, e ela não perdeu tempo em começar a questioná-lo sobre o que aconteceu. A informação que foi devolvida além do próprio Mikan, todo o ponto de sua viagem, foi entregue a um atendente como se não fosse nada, o que, ao lado do relatório de Mikan, poderia muito bem não ter sido mais do que nada. Você é o único sobrevivente? Perguntou Remédios. Mikan estremeceu. Acho que não, quero dizer, eles nos caçaram muito, mas eventualmente eles tiveram que voltar para suas casas, não havia mais sentido em nos perseguir, nós estávamos acabados. Ele disse, sua voz carregando uma nota de finalidade carregada de horror. Tenho certeza de que há mais por aí. Ele disse sem fôlego quando alguém lhe trouxe um copo de algo para beber, ele o levou aos lábios com as duas mãos, e bebeu avidamente, quase engasgando, tossindo por um momento antes de recuperar a compostura enquanto continuava a explicar tudo o que havia acontecido. Ele parecia alheio à expressão distorcida de Remédios, a necessidade de tirar o horror de sua mente. E ir para o ar era simplesmente avassaladora, o deixou cego para o que estava à sua frente. Então, no final, falhamos, mas, tentamos, realmente tentamos, sangramos na parede deles, matamos o líder deles na própria parede, mas eles receberam reforços, tiveram ajuda, algo aconteceu que escureceu o céu e... Mikan balançou a cabeça. Mas matamos muitos deles, não sei quantos, mas eles pagaram um preço alto para manter sua cidade. Se tivéssemos o dobro de soldados, teríamos vencido, poderíamos tê-lo cercado, poderíamos ter repelido seus reforços, e mesmo a Rosa Azul não poderia ter lutado contra um exército inteiro. Ele cuspiu as palavras, e uma boa quantidade de cuspiu com elas, em amargura. Remédios pode ser mais densa que um pedaço de ferro, mas Yuri não era, e mesmo que ela não sentisse as coisas da mesma maneira que os outros, isso não significava que ela não pudesse entender de uma perspectiva pragmática. Você quer vingar seus companheiros? Yuri perguntou, esperando levá-lo na direção certa. Ele ergueu os olhos da mancha de saliva na terra, encontrando os olhos de Yuri. Mesmo a densa Remédios não podia errar onde ela estava indo com isso. Você terá sua chance, muito em breve. Ela olhou para Yuri, e em seu rosto havia uma expressão feliz. Isso era uma das coisas que eu estava esperando. Preparem todos, vamos nos mover. Yuri ficou atordoada. O quê? Mover? Para onde? Remédios agarrou o braço de Yuri com a força de uma guerreira adamantite, e puxou-a para longe, rapidamente dando instruções para que Mikan recebesse um carrinho para descansar, e deixando o resto do grupo atordoado atrás dela quando ela correu para ela na tenda privada. A rainha Calca me disse, ela me deu sinais para procurar, ela estava me guiando para isso, eu não percebi imediatamente, mas então percebi, está é a nossa chance de começar a realmente consertar as coisas. É o primeiro grande golpe contra nossos muitos inimigos, e a restauração do reino sagrado de Roble. Remédios disse, seus olhos cheios de alegria fanática. Então, para onde estamos indo? Yuri perguntou com alguma apreensão. Vemark. Estamos indo para Vemark. Remédios disse. Alguém está lá que eu quero muito ver de novo. E caça aos hereges, as queimadas para te ajudar a dormir? Yuri perguntou, profundamente desconfortável com as divagações malucas sobre Calca, e silenciosamente se perguntando se ela deveria dar o fora dessa luta antes que as coisas saíssem de seu controle. Remédios fez uma pausa. Temos os horários, suponho que podemos usá-los, e enviar pequenos grupos, não mais do que uma dúzia ou mais cada, vai ser bom para o moral, e precisamos de batedores lá de qualquer maneira. Como quiser, comandante. Mas quem é que vamos encontrar em Vemark? Ela perguntou enquanto pensava no que sabia sobre o lugar. Parecia uma velha fortaleza sólida da religião pelo que ela sabia. Talvez houvesse forças militares para se unir. Talvez houvesse equipamento para reunir ou aliados políticos para encontrar mais apoio. As perguntas passaram por sua cabeça apenas para serem interrompidas quando Remédios respondeu. Nós vamos encontrar Neia Baraja, e eu vou matá-la, e suas elites em um só golpe. Remédios disse com uma cara tão distorcida que Yuri resolveu que faria qualquer coisa para nunca mais ver aquela expressão enquanto vivesse. Ela engoliu em seco. Eu? Yuri começou, e Remédios a interrompeu agarrando ambos os ombros de Yuri, e apertando forte o suficiente para amassar o metal para dentro. Eu disse. Faça.
Todos eles se moverem. Seus olhos perfuraram os de Yuri como uma colher no leite, e a mulher assentiu entorpecida, e saiu correndo. Yuri foi eficiente nos melhores momentos, e nos piores momentos, ela estava no mínimo controlada, mas esta foi a primeira vez em toda a sua vida que ela foi conduzida. Ela trabalhou com uma fúria louca enquanto corria de lugar a lugar, chamando os comandantes, e ordenando a preparação imediata para uma marcha militar fora de seu esconderijo. Enquanto todos dos soldados não estavam prontos, muitos estavam, e os demais estariam treinando fazendo combate de vida ou morte. Não havia chance de Yuri discutir o assunto agora, e com sua energia desumana, e impulso para fazer o acampamento se mover, logo foi. Ela calculou a duração da marcha, e felizmente não foi tão longe assim, longe o suficiente, mas se ninguém estivesse procurando por eles, e ninguém deveria estar ainda, então eles tinham uma boa chance de chegar com segurança. Pequenas equipes foram enviadas como batedores muito além do perímetro militar, e embora um exército só pudesse se mover no ritmo de seu soldado mais lento, um grupo avançado, uma coluna voadora de cavalaria poderia se mover muito à frente do exército principal para capturar objetivos, e tomar a iniciativa em uma luta. Mesmo a densa Remédios líder sabia o suficiente sobre estratégia para saber que, apesar dos riscos impostos a um elemento menor, o valor da surpresa muitas vezes compensava isso, e enquanto ela incumbia Yuri de liderar o anfitrião principal, assumindo o tedioso trabalho de minúcias, Remédios assumiu o comando de uma coluna voadora de centenas de cavaleiros, e seguiu em linha reta para a cidade. Quando chegaram, 2 dias depois, já era noite, mas o barulho dava-lhe o som de uma atividade diurna agitada, luta, era batalha, violenta e desesperada, era o que Remédios esperava, era o que ela sabia que sua rainha lhe dissera nos sonhos tranquilos da noite anterior, esta era sua chance de finalmente começar a fazer tudo certo novamente. Ela chamou o ataque, e sua cavalaria avançou, o fogo que sempre esteve presente na guerra iluminou muitos rostos, e esses eram rostos de elfos, elfos a pé, fugindo da cidade. Mate todos eles. Mate os elfos, e salve a cidade. Pela rainha. Por Calca. Pelos deuses. Remédios gritou sua sede de sangue, e cortou a cabeça de um elfo quando eles colidiram com as fileiras. A luta ainda era feroz dentro da cidade. Em Nazarick. Demiurgo observou o desenrolar com interesse imparcial, como se alguém ouvisse música de fundo enquanto trabalhava. Chautiar estava mais atenta francamente, e ela interrompeu seus próprios pensamentos com suas perguntas. Por que você fez isso? Chautiar perguntou. Quero dizer, eles não acharão difícil ter fé no Supremo se forem massacrados? Ela perguntou. Demiurgo ponderou a melhor forma de responder à vampira de raciocínio lento. Os mortos não se importarão, mas os vivos ficarão gratos por serem salvos, e francamente, seus números tiveram que ser abatidos, não podemos receber tantos refugiados de uma só vez. E se falharmos em alguma coisa depois de salvá-los, não pareceremos tão opressores quanto deveríamos, então achei melhor ter alguns de seus números selecionados primeiro. Entendo. Chautiar franziu o rosto em pensamento. Mas Lord Ains não ficará descontente se Neia for morta? Ela perguntou. Temos o poder de ressuscitá-la, e podemos salvá-la se precisarmos. Além disso, se ela nunca tiver contratempos, sua reputação ofuscará a do Senhor ilimitado a quem ela deve servir. Ela deve conhecer seus próprios limites antes de tornar-se vaidosa com isso. Deixe-a ser lembrada da graça de nosso Senhor em sua hora mais desesperada e vulnerável. É naquele momento em que toda a esperança parece perdida, que é mais fácil controlar aquele que está preso nas correntes do mundo. Demiurgo respondeu. Tenho certeza de que há mais níveis nisso que ainda não detectei. Nosso Senhor é verdadeiramente insondável. Demiurgo acrescentou um tanto tristemente. Este era o plano dele? Chautiar perguntou. O que eu consegui juntar com minha mente débil a partir das palavras casuais de meu Senhor? Oh, como eu gostaria que ele simplesmente falasse seus planos para mim na íntegra, em vez de me deixar para decifrá-los. Certamente ninguém pode saber a frustração de nunca saber exatamente o que os outros querem, esperam ou pensam, quanto medo sentimos na possibilidade de falhar com nosso Senhor. Se eu pudesse dizer a ele, mas como pode um Deus entender tais medos como os nossos? Demiurgo balançou a cabeça, e Chautiar imitou o gesto enquanto se lembrava de seu próprio fracasso e traição. Então é isso que eu remendei,
tenho certeza que meu senhor corrigirá quaisquer falhas que eu possa ter esquecido ao longo do caminho. Demiurgo começou, apenas para ser interrompido. De que maneira você tem medo de falhar comigo, Demiurgo? Ains perguntou enquanto se aproximava do demônio, que rapidamente se virou, e se ajoelhou, revelando o espelho de visão remota atrás dele. Não tem importância, meu senhor, eu estava apenas executando o plano que você me deu. Demiurgo disse com um toque de apreensão em sua voz. Que plano? Ains pensou desesperadamente, assim que uma mensagem chegou. Meu senhor, sua serva implora sua ajuda em sua hora de necessidade. A voz de Neia gritou sobre o som de armas se chocando, e os gritos desesperados de mulheres.